Os papagaios chegam aqui principalmente pela longevidade, né? Então a pessoa não tem, como eles vivem muito, a pessoa não tem mais tempo de cuidar, não tem espaço. Ou tem gente também que não quer gastar mais com o tamanho, né, para o animal, fica com dó de deixar ele na gaiola, aí doa o animal aqui no centro. Os jabutis também, longevidade. Então a espécie vive muito, a pessoa não tem mais tempo para cuidar ou ela vai mudar de residência, não tem mais o cantinho do jabuti, também doa o animal, ou passa de geração, né, e a outra geração não quer cuidar do animal. E sagui, né, é uma espécie que quando é filhotinha pequenininha, né, não morde, aí o indivíduo fica adulto, fica mais agressivo, né, tem um odor forte, a pessoa fala, ai, tá me mordendo, né, o cheiro não, é desagradável, também traz o animal para cá. As corujas e os gaviões chegam aqui principalmente por recolhimento. O principal encaminhamento deles para cá é principalmente por linha de pipa. É chocante mesmo, entendeu? De quase 50% dos capinantes que nós recebemos, que são as corujas, os gaviões e os falcões, chegam por traumas causados por linha de pipa. Então, às vezes ali enrosca na árvore, a ave vai lá, voa, né, e se enrosca, aí pode causar lesões, até que não tem como a gente fazer uma operação de tão grave que é a lesão. Esses animais têm um hábito mais crepuscular, ou alguns, por exemplo, uma coruja tem um hábito diurno, e isso acaba levando eles a colidirem com essas linhas e muitas vezes chegarem aqui com a asa amputada ou com a asa quebrada, e aí você não ter muita saída no atendimento desses animais, entendeu? Então eu queria deixar mais um recado em relação à linha de pipa e as aves de rapina, que são assim, inimigos mortais. O início dele é aqui, né, com a reabilitação do animal. Então a gente identifica, vê a parte sanitária, a parte de alimentação e desenvolvimento físico e encaminha para as áreas de soltura, que tem área no Brasil todo. Então a gente faz a primeira etapa, né, e lá na área de soltura tem a continuação do processo de reabilitação, né, para ser solto. 60%, incluindo todos os grupos, vão para a soltura. Porém, as aves é o grupo mais encaminhado, tem mais chances de reabilitação, né? Então, e tem mais áreas de soltura também. Então a gente encaminha mais de 80% das aves para as áreas de soltura. A soltura envolve diversos aspectos polêmicos, vamos dizer assim. Então, garantir a saúde desse animal é o essencial para você conseguir fazer um trabalho de soltura relevante, bem feito. Por quê? Porque assim você não está prejudicando os animais que já habitam aquela área. Muitas vezes, se você introduzir algum patógeno nas espécies nativas da região que você vai fazer a reintrodução desse animal, você pode estar causando um déficit de espécies ao invés de estar ajudando a incrementar o número de animais daquela espécie naquela área. O mesmo animal sendo capturado filhote na natureza, que é o caso da maioria dos piscitacídeos, ele tem chance de ser encaminhado, de ser reabilitado. Só que o processo demora, né? Mais do que para um animal que foi capturado adulto. Então, porque ele está muito acostumado com a presença humana. Mas a gente tem vários resultados positivos com reabilitação de animais que ficaram há mais de 20 anos em cativeiro. Né? Um papagaio vive até 80 anos. Né? Tem papagaio que chega aqui que está em cativeiro há 20, 30 anos. Né? Então depende, assim, a gente coloca o animal no viveiro, se ele pareia, ele muda muito o comportamento dele. E aí nas áreas de soltura, com todo o processo de isolamento, etc., a gente tem vários resultados bem legais com soltura desses animais. As pessoas têm medo em doar o animal por achar que vão ser penalizadas posteriormente. Porém, a doação de um animal silvestre para um órgão fiscalizador ou para um órgão competente, ela é respaldada por lei. Então a pessoa está fazendo um ato certo e não ter medo de ser punida. Ela não será punida. A gente tenta conseguir o maior número de dados sobre aquele animal. O animal está quanto tempo com você, como que você comprou, onde você adquiriu, quanto tempo tem. Então a gente tem o maior número de informações para aquele indivíduo. Mas é simplesmente para quanto mais informações, melhor para a gente. Até para às vezes o indivíduo ser encaminhado, até tentar encaminhar para o seu local de origem, né? Se é uma espécie que comprou no Mato Grosso, né? Quem sabe a gente inclui esse indivíduo para uma área de soltura do Mato Grosso.
Durante as gravações, a nossa equipe pôde acompanhar a chegada de um veado catingueiro e ver de perto quais são os primeiros procedimentos adotados quando da recepção destes animais. Então, esse veado, o que aconteceu foi o seguinte: ele adentrou um condomínio de residências na região de Suzano e aí foi feita a retirada desse animal e trazido para cá. Isso está acontecendo bastante por causa da ação antrópica que vem surgindo cada vez mais no nosso ambiente. Aqui a gente pode ver que ele tem um ferimento de casco, que é algo passível de ser resolvido, e dentro de poucos dias a gente consegue fazer a reintrodução desse animal na natureza novamente, numa área mais preservada e não antropizada quanto a área que ele veio. Por exemplo, a gente pode soltar ele em qualquer área de ocorrência da espécie. Aqui em São Paulo nós temos muitas áreas que ocorrem a espécie do veado catingueiro, então qualquer lugar que a gente achar cabível ser feita a soltura, muitas vezes numa área próxima à área que ele foi capturado seria o ideal. Então a gente pode ir lá, estudar a área, ver se tem uma área legal remanescente e conseguir fazer a reintrodução desse animal. Bem, gostaríamos de agradecer a visita da Ação em Meio Ambiente, né? E compartilhar com vocês aí o convite à população para frequentar a área verde, né? Parques é uma programação legal, né? Saudável para todo mundo, todas as idades, né? E que vem de encontro aí à saúde, né? E vem de encontro aí a realização pessoal de cada um. Para não comprar animais silvestres, né? Mesmo que você sinta dó, né? Fala, nossa, tadinho desse sagui na mão do cara vendendo, porque isso vai estimular ele a capturar outro indivíduo e vender, e aí nunca vai parar o comércio desses animais. Vai da conscientização de cada um, tornar cada vez mais usuária no dia a dia, as pessoas se conscientizarem cada vez mais a respeito da preservação e a conservação do meio ambiente. E também, se você tem um animal silvestre, doe para o centro de triagem, que vão fazer o seu trabalho. Não solte o animal em qualquer lugar, porque às vezes você não está fazendo um bem para o animal, você está ou condenando ele ou prejudicando a população que está naquela área. Venham visitar esse parque, não só esse, né? Todos os parques estão aí como uma opção para toda a população. Quem sabe no futuro a gente tenha mais opções ainda, né? Em breve, né? Quem sabe. Chegamos ao fim de nossa visita ao Parque Ecológico do Tietê. Realmente é um case interessante. Veja que uma antiga área degradada em uma região carente foi recuperada e acabou por se tornar um centro com inúmeras opções de lazer e cidadania. É um exemplo para ser conhecido e replicado. Esperamos que você tenha gostado e aproveitamos para convidá-lo a conhecer o nosso site, que é www.açãoemeioambiente.com.br, e nos vemos no próximo episódio.